Pessoal, eu cheguei à conclusão que estou extremamente decepcionada com a indústria de cinemas voltadas para a categoria de terror. Você espera uma determinada coisa e quando vai ver é outra totalmente diferente. Eu não sei se vocês são assim, mas eu ando me decepcionando cada vez mais com os filmes de terror. Se você é assim que nem eu, ou não tem problema, se inscreve no canal. Não esquece de deixar o like. Deixa o like, se inscreve no canal, porque senão não tem como a gente continuar com esse conteúdo. Se inscreve, se inscreveu, ok. E não esquece de ativar o sininho de notificação, porque assim você não perde mais nada. Hoje eu estou falando nada mais, nada menos do filme que estreou dia 23 de agosto nos cinemas, Slenderman. Quem de vocês aí já assistiu? Bom, eu fui assistir esses dias e eu estava com aquela maior expectativa do mundo. Eu sou apaixonada por filmes de terror. Quando lanço um filme de terror, eu faço de tudo pra assistir. Às vezes eu não consigo assistir no cinema, pessoal. Às vezes eu assisto em casa. Mas esse eu fui assistir, porque eu vi o trailer e eu olhei assim, nossa, parece ser muito bom. E era baseado na história daquelas meninas que acabaram quase matando o amigo com 19 facadas. Aí eu fiquei pensando, nossa, quero saber mais. Eles vão contar mais sobre a história, conhecer mais sobre o Slenderman, pra gente saber como é que é essa história. Fui com aquela maior expectativa do mundo e saí do cinema extremamente decepcionada. Pra quem não sabe, Slenderman é baseado naquele conto, naquela lenda urbana que aconteceu com as adolescentes em 2014, se eu não me engano, onde duas adolescentes de 12 anos tentaram matar um amigo com 19 facadas. A ideia delas era que elas queriam mostrar para o Slenderman que elas seriam fiéis a eles. O Slenderman, tecnicamente, em outras culturas, porque na verdade ele já existe, ele tem em outras culturas, na Alemanha, pelo que eu vi, na Escócia também, ele é um demônio, com braços longos e às vezes com um rosto e às vezes sem um rosto. Essa história do Slenderman, ele já é antiga em outras culturas, mas só ficou mais conhecida quando surgiu em 2009 a imagem do Slenderman. O que é, na verdade, pessoal? A história original do Slenderman, nesse caso, era um site que criou um fórum sobre fotografias. Era uma questão de concurso de Photoshop. E um cara, Victor Sugar, se eu não me engano era o nome dele, ele fez esta imagem do Slenderman, que vocês estão vendo, e postou. E com isso ele postou algumas historinhas contando um pouquinho sobre o Slenderman e daí criou toda aquela lenda. Então, existe esse caso, relatos de pessoas que dizem ter visto o Slenderman. Tem gente que diz que sonhou com ele, mas nunca houve-se provas reais e físicas. Isso, gente, eu pesquisei tudo. É o mesmo caso dessas meninas. Elas, na verdade, nunca viram o Slenderman, mas elas sabiam que eles existiam porque elas diziam que sentia que eles observavam elas. E o filme lançou, justamente contando a história do Slenderman. Eu não sei por que colocaram Slenderman, pesadelo sem rosto. Não sei por que colocaram isso. Deixassem só o nome Slenderman, que tava perfeito. Simplesmente isso. Mas voltando. Slenderman lançou e eu fui assistir, porque eu sou fissurada em filme de terror. Ele contaria justamente a história do que aconteceu. Era isso que eu pensava, pessoal. Se você não assistiu, então já vou avisando, não é baseado na história do que aconteceu com as meninas, nada disso.
É uma historinha totalmente à parte, como foi a questão da Annabelle. Mas, pelo menos, Slenderman, nesse caso, é 3 vezes melhor do que a Annabelle, porque a Annabelle é muito ruim. Literalmente, a Annabelle é horrível. Mas eu não estou aqui pra falar de Annabelle, eu estou aqui pra falar do Slenderman. O filme, em si, ele é bacana, gente, na verdade, assim, porque você tem uma ideia melhor de como essa história do Slenderman, a história da lenda urbana e tudo mais. Mas assim, eu acho que o roteirista, vamos dizer assim, eu não sei nesse caso se realmente existe esse vídeo que eu vou estar falando, se é real esse vídeo ou se alguém criou esse vídeo e depois postou na internet e tudo, e daí o cara criou o roteiro. O que acontece? Há 4 meninas, 4 amigas, elas resolvem chamar o Slenderman. É como se fosse um tabuleiro Ouija também, né? E só que nesse caso, Slenderman seria chamado diferente. Você teria de ver um vídeo que tem na internet, ou, na verdade, fazer um ritual na floresta. Existem 2 modos de se chamar ele. E, a partir daí, você convocaria o Slenderman. Mas, assim, eu fiquei pensando, depois que eu vi esse filme, eu fiquei pensando, nossa, o cara que fez o roteiro desse filme deve ter visto o chamado, porque o chamado também é a mesma coisa. A Samara só aparece depois que você vê o vídeo. Aí liga pra você e fala 7 dias. No caso do Slenderman, não é 7 dias, tá? Vai rolando o filme e tudo, passa uma semana, passa vários dias, até tudo acontecer com as meninas. Mas eu achei engraçado porque me lembra muito, nesse caso, o chamado. Aí o que acontece? 4 amigas veem o vídeo e elas fingem que nada aconteceu, que não ficaram perturbadas e nada demais. Mas no final elas acabam ficando perturbadas, porque começam a ter pesadelos, a terem ilusões com ele, e a primeira das meninas some. A história do Slenderman diz que normalmente ou ele enlouquece as suas vítimas ou simplesmente desaparece com as pessoas. Normalmente suas vítimas são crianças. Eu não sei porquê, talvez crianças por serem a questão de serem mais puras, serem jovens nesse sentido. Não sei, eu não vi, não consegui achar isso, mas talvez seja mais ou menos isso, tá? A primeira menina some porque ela não aguentava mais a vida que tinha com o pai. A segunda, ela enlouquece, porque a lenda diz que você não pode ver o rosto do Slenderman. Se você convoca ele, você tem que estar sempre com os olhos fechados ou vendado, alguma coisa. Porque, na verdade, realmente, o Slenderman ele não tem um rosto. Mas quando você olha pra ele, você vê o seu pior pesadelo. Então, é justamente isso que aconteceu. A segunda enlouquece. A terceira e a quarta some, desaparecem também. Mas assim, o que me decepcionou bastante é justamente porque eu esperava uma coisa do filme. Eu esperava que fossem contar essa questão do que aconteceu, das meninas e tudo mais. Eu sei que não aparece no começo do filme baseados em fatos reais, então também foi um erro meu. É uma historinha totalmente contada à parte. Mas assim, eu achei que faltou um pouquinho dessa questão do terror. Eu esperava que fosse um pouco mais aterrorizante. Mas eu tenho esquecido de que hoje em dia todos os filmes de terrores no final se tornam uma grande comédia. Minha base normalmente de terror, pessoal, é O Exorcista. Então não dá pra você imaginar um outro tipo de filme baseado em O Exorcista. Como eu disse, ele não tem tanto terror assim. Eu achei assim, mais assim, uma questão assim um pouquinho mais de suspense. Tem o teu terror? Claro que tem. Tem aquela questão do Slenderman, tudo. Ele faz as meninas começar a imaginar certas coisas que é tudo da cabeça delas. Ele se infiltra, como diz no filme, se infiltra no cérebro delas como se fosse um vírus.
E é nessa parte que se torna um pouquinho aterrorizante, que elas começam a ter pesadelos, começam a ver coisas, a ver ele em milhões de lugares. Mas assim, eu acho que não é tão assustador. Uma coisa que eu acho muito bacana, né, nesses filmes de terror normalmente é o trabalho com as câmeras. Eu achei muito legal. Eu vi um rapaz, minha mãe na verdade viu, não eu, vi um comentário de um rapaz que ele não gostou desse trabalho com câmera. Que tipo de trabalho é esse? É quando você prende a câmera no corpo do ator e o ator sai correndo. A câmera, pra você ter uma questão de mais assim, movimento. A câmera às vezes movimenta de um jeito que é bastante incômodo, que te deixa até com dor de cabeça. Já vi filmes assim que é bem irritante. Mas eu não achei que no Slenderman teve muito essa questão de incomodar bastante, porque uma das personagens sai correndo na floresta porque acha que escuta a voz da amiga chamando ela sai correndo e você vê esse movimento, a câmera está presa ao corpo dela e ela está correndo. Eu achei que a câmera não ficou assim, então não foi uma imagem tão ruim, até na verdade a câmera não balançou bem pouco, normalmente balança mais. Né? E depois aí ela tá correndo e de repente muda a cena, ela acorda, é um pesadelo. E tudo isso, a câmera está preso nela. Eu achei assim muito legal essa jogada de câmera, isso. São determinados filmes, eu acho muito bacana quando trabalha ângulos diferentes da câmera. Com relação, pessoal, à historinha o enredo, vamos assim dizer, do Slenderman, eu sinceramente, realmente esperava mais. Justamente pelas famílias quererem, as famílias dos envolvidos da história do Slenderman, tentarem impedir o filme de ir ao cinema. Eu esperava um pouco mais do filme. Eu acho que ele decepcionou em questões de ser um terror, um terrorzão, em questões de que você fica meio perdido com essa questão do que aconteceu mesmo, das meninas. No caso, vocês sabem a história que elas, na verdade, tentaram matar um amigo para mostrar lealdade a eles. Mas assim, eu pensei, começa numa cena do filme que talvez elas mostrassem elas tentando matar uma criança, que pra provar, tentar se livrar deles. Eu pensei que teria uma coisa mais ou menos assim no Slenderman, mas não tem. Na real, eu acho que nem tem tanto terror, gente. É um filme totalmente parado. Eu quase dormi no cinema. Pra ser bem sincera, eu quase dormi no cinema. Mas tem outras cenas que são bacanas, como essa da câmera que eu falei pra vocês. Na real, assim, as cenas teriam de terror, assim, que seriam mais emocionantes, até elas se tornam um tanto paradas também. Eu acho que o que eu mais gostei no filme foi a questão de que, assim, o Slenderman liga pra elas no celular. Elas não sabem que é ele, tá, gente? E elas veem que é um número desconhecido. E quando elas atendem, é uma chamada de vídeo. E assim, a cena eu acho muito bacana, que é como se fosse a visão dele. Ele está olhando pra onde elas estão, elas olham assim pro celular, e daí olham pra janela e olham de novo pro celular e começam a ver aquele movimento. Ele vai entrando assim na casa. E eu achei super top isso, porque é como se você fosse a visão do personagem. Eu achei bem bacana isso. Mas uma cena que eu achei idiota é que no final, as duas últimas garotas que estão sobrando antes de morrer, na verdade elas não morrem, elas desaparecem. Antes delas desaparecerem, elas estão olhando a cena, o que tá acontecendo, e daí uma delas sai correndo e fecha a porta. Como se isso fosse impedir ele de entrar no ambiente. É um pouco idiota, na verdade, mas a gente pensaria assim, com certeza, desse jeito. Eu acho que seria a nossa primeira reação fazer isso. Vou fechar a porta, porque assim ele não entra. Mas é isso, pessoal. Minha opinião sobre Slenderman é que eu esperava mais. Eles realmente pegaram bem leve com a história, foi dito mesmo, eles pegaram bem leve.
Mas assim, eu achei a historinha um pouquinho decepcionante, que nem foi com Annabelle, porque é uma história inventada, vamos assim dizer, uma história criada pra contar um pouco a questão do Slenderman. E nesse sentido eu acabei me decepcionando, porque eu esperava, literalmente mesmo, eu esperava muito mais do filme. Então, não é um filme tão assustador. Vá, gente, assistam, tirem as conclusões de vocês. Vocês podem gostar, diferente de mim, eu sou muito chata literalmente com filme. Pro filme me surpreender muito, ele tem que ser muito bem trabalhado. Tem que ter uma coisa assim muito boa. E não é todo filme que me agrada. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já viram, comenta aqui embaixo de novo, como todas as vezes eu peço pra vocês. Se vocês já viram Slenderman, comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal, não se esquece de se inscrever. Se vocês não se inscreveram no começo do vídeo, se inscreve agora. Deixa aquele like bacana. Quiserem também comentar outras coisas, tô deixando as minhas redes sociais aqui, do Facebook, do Twitter e o meu e-mail. Podem mandar o comentário de vocês, qualquer coisa, seja pelo Face, seja pelo YouTube, seja pelo Twitter ou pelo e-mail. Eu vou estar recebendo com o maior prazer, lendo com o maior prazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima, pessoal!